Pronto. Então, Vanete, a palavra é sua, mais ou menos uns 40, 45 minutos, ali próximo a 8 horas, e depois a gente abre para a segunda etapa do nosso estudo, que são os comentários e perguntas, tá legal? Bom estudo a todos nós. Olá, gente. Obrigada pelo convite. Já estou quase me sentindo realmente em casa, né? É sempre muito legal receber esse convite de vocês e sentir esse carinho e esse incentivo que vocês trazem a mim, né? Só fazendo aqui um adendo à fala do Raulino, né? Isso, quando ele diz que a ideia de começar o projeto e, de repente, a dificuldade, né, de fazer um entendimento do trabalho da Joana, fazer essa leitura da Joana, e que tem aí os especialistas, né? Eu não faço muito parte dessa coisa dos especialistas, não, né? Eu tenho uma amiga, vocês devem conhecer, a Glorinha, né? Eu e ela, a gente coordena o trabalho do grupo de estudos de Joanas aqui da nossa Casa do Luz e Amor, mas é porque nós somos assim meio topetudas, né? Meio que não sabemos, mas vamos, né? A gente às vezes fica confuso, não sabe o que dizer, mas a gente meio que vai lá e faz, às vezes fala umas besteiras e tá tudo certo e vamos andando. E aí o grupo foi crescendo, não no sentido numérico, mas na qualidade, né? E hoje as pessoas lá se mostram cada vez mais refletindo, percebendo, desenvolvendo esse ideal que a Joana propõe, que a Joana não quer que a gente seja assim um sábio, mas que a gente possa fazer esse autocuidado. Eu gostei muito dessa fala na prece do nosso amigo, né? Esse autocuidado. Quanto que é extremamente necessário. Com a Joana, isso é um paradigma especial no meio espírita que ela vem abrir, né? Ela vem ampliar. Porque até então, quando a gente lê o Evangelho, a gente está sempre falando de caridade com Jesus, a ideia é sempre olhar para o outro, assistir o outro, ajudar o outro, fazer o bem ao outro, né? E pouco se falava ou se percebia a necessidade de fazer também este bem para o nosso interior. No máximo, a gente estava entendendo que fazer a reforma íntima era fazer uma lapidação de nosso comportamento. Aquilo que você tem de ruim, você segura, né? Você cessa e desenvolve novos comportamentos. Então, se eu me descubro, né? Ou alguém fala para mim, aí eu aceito, né? E a pessoa faz essa observação, que eu sou vaidosa porque a roupa que eu visto, né? O tipo de brincos, né? O carro que eu tenho e etc e tal, né? Isso é de muita vaidade, né? Então, nós aqui na doutrina aprendemos que devemos ser simples e humildes. E aí eu, então, resolvo fazer uma mudança. Então, o meu carro, eu mudo o carro, aí eu boto um carrinho mais simples, né, mais velhinho. Aí eu já mudo a roupa, eu já coloco a roupa mais, né, mais discreta, né, o tecido mais simples. Aí já não uso aqueles brincos, né? E não uso mais tanta maquiagem, aí eu digo, né? Agora eu me tornei uma pessoa diferente, uma pessoa modificada, eu sou uma pessoa simples, né? Não tenho mais vaidade, não tenho mais esse orgulho, né? Só que, não, né? Sinto muito, mas não. Porque a vaidade ela só mudou de roupa. Ela continua lá, porque é muita arrogância nossa a pretensão de que eu sou agora uma pessoa simples e humilde, né? Que eu consegui aprender com a doutrina quando muita gente não aprendeu, né? E que eu estou em melhor posicionamento. Isso é uma vaidade,
né? Isso é uma arrogância, só mudou o endereço. Então, o que a doutrina pretende conosco, diferente de muitas outras religiões, né, que trabalham muito a questão do condicionamento do comportamento, né, que vai trabalhar comportamento. Então, o que eu vou comer, né? Na época de Jesus já havia esses condicionamentos e hoje não é diferente. Então, essa questão, né, comeu e não lavou as mãos, né, na época de Jesus, né? E outras tantas. E hoje também a gente ainda vive isso, né? Há lugares que ditam as regras das roupas, né? Que tipo de roupa você deve usar, né? Que tipo de fala você deve ter, né? Que tipo de práticas religiosas públicas você deve manifestar, né? O que você não deve fazer? Você não deve trair, você não deve ter muita sensualidade, você não pode beber, você não pode, né, ter inveja, você não pode. Tudo não pode, né? E aí você vai, né, e coloca um verniz, né, modifica a sua faceta para o mundo, muda o comportamento e aí diz que é reformar, né? E isso não é verdade. Aí parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, gente. Tudo aquilo que eu não trabalho, né? Tudo aquilo que eu não quero em mim, tudo aquilo que eu nego, tudo aquilo que eu reprovo, mas eu não encarei, eu não trabalhei, vai para onde? Para o inconsciente. Então, na verdade, o que muito dessas falas fazem, quando a gente vai trabalhar apenas comportamento, colocar o verniz, é reprimir conteúdos. Esses conteúdos reprimidos, eles não desaparecem, né? Ao contrário, já dizia a música lá do Fagner, uma música que eu gosto e é antiga, né? Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, de alguma forma, tudo aquilo que eu quero esconder, tudo aquilo que eu não quero assumir, tudo aquilo que eu não quero ver, tudo aquilo que eu nego, vai para algum lugar. E esse lugar não é para longe da gente, é para dentro, mais profundamente dentro de nós mesmos. E esses conteúdos não morrem, até porque a morte não existe. Então, se a morte não existe nem para a matéria, o que acontece lá, segundo Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, na verdade, é um processo de transformação. Então, não existe nem morte para os aspectos materiais, se a gente for pensar por esse ângulo. Então, conteúdos psíquicos não morrem, precisam que ser transformados, né? Então, a gente hoje está aqui com a Joana nesse capítulo, onde, segundo aí sim, os estudiosos da obra de Joana, né, existem grupos de estudos, né, muito avançados, que sabem todas as nuances da obra, todo o desenvolvimento da obra da Joana. Então, esses estudiosos falam que é justamente neste livro aqui, Vida, Desafios e Soluções, que a Joana vai dar, né, uma dimensão maior de trabalho, de entendimento, de estudo, de inconsciente. Não que em outras obras anteriores não o tivessem, mas é aqui onde ela vai mais aprofundar, vai tornar mais clara a dinâmica do inconsciente. Então, esse capítulo, neste livro, ele é especial porque ele apresenta-se, né, como aquele passo mais gigante que a Joana dá, onde ela vai trazer mais ainda essa aliança junto ao trabalho de Jung, o que vai depois influenciar todas as outras obras subsequentes, né? Então, esse é um capítulo importante que nós estamos sendo convidados. Falar do inconsciente não é uma coisa tão simples, tá? Vai exigir da gente aí, né, um verdadeiro esforço, não porque o conteúdo teoricamente seja inacessível, mas porque há muito dentro de nós de resistência e tem certas coisas que a gente, sabe, nós temos dificuldade para ouvir, dificuldade para aceitar, dificuldade para se aproximar, né? Vai mexer possivelmente com muitas das nossas resistências, o que é natural. Então, a dificuldade maior não está, né, no entendimento do conteúdo teórico,
mas nessa disposição íntima para encarar o que ela aqui está propondo e o que a gente vai poder aqui trazer de outras contribuições do campo, até da psicologia, o que a gente pode fazer hoje, né? Que talvez amplie aí a nosso entendimento e nos ajude a fazer um trabalho melhor conosco mesmo, como o nosso colega falou, né? Esse autocuidado. É o que a Joana quer, né? Que a gente se trabalhe. Seguindo, não é novo dela também, o próprio livro dos Espíritos, né? Há a questão que fala que se a gente quiser fazer uma transformação moral, né? E trabalhar certas tendências, nós vamos ter que fazer o autoconhecimento, esse conhece-te a ti mesmo, esse descobrir-se, olhar em profundidade para nós mesmos. Santo Agostinho recomenda isso, né, como uma prática diária que ele mesmo exercitou. Né? Todos os dias ele fazia uma revisitação para tudo aquilo que ocorreu com ele durante aquele dia, né? Aquelas horas. Então, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e principalmente é importante que a gente não só revisite nossos comportamentos, mas nossos sentimentos. Porque tem dias que a gente acorda com o humor lá no pé, não é isso, gente? E às vezes a gente nem sabe, mas, poxa, eu dormi bem, mas por que eu acordei assim? Né? E às vezes a gente acorda até bem, mas ao longo do dia aquilo vai modificando. E quando vê, a gente está irritado, a gente está, né, impaciente, a gente está desanimado. Mas por que será que isso está acontecendo? Né? E aí alguém pergunta, por que você está assim? Eu nem sei. Né? Por que isso me ocorreu? E sem contar esses desafios da vida psicológica que a gente tem, né? Quantas vezes a gente está passando por um processo mais de ansiedade, né? Mais de sentimentos mais deprimidos, por um tempo, por uma etapa aí do nosso dia, do nosso existir, dos nossos meses, até de alguns anos, e quando alguém vai perguntar, ou quando a gente se propõe a tentar entender, a gente não consegue descobrir, né? Ah, sei lá, eu passei uma semana tão mal, mas se você me disser, me perguntar, eu não vou saber dizer, não aconteceu nada demais para eu estar se sentindo assim. Né? Então, o que, que é isso que, de vez em quando, acorda dentro da gente? Parece que não teve nenhuma razão de ser, não houve nenhum motivo, nada demais aconteceu e despertam essas sensações, esses sentimentos em nós. Onde que eles estavam adormecidos? Onde eles residiam? Então, nesse inconsciente. Esse tema do inconsciente, ele teve uma grande gama de estudo, né, de trabalho do Sigmund Freud, que era um médico, neurologista, e que é, talvez, né, reconhecendo certos sintomas que alguns pacientes apresentavam, né, como histeria, por exemplo, a pessoa sentia tonteiras, ou desmaiava, ou então tremores, e quando eles iam pesquisar fisicamente não encontravam um achado, daqui a pouco aquele sintoma mudava, era para uma tosse, era para... Até que ele começou a perceber que havia algo ali, né? Que estava provocando esses sintomas e isso estava dentro da pessoa, não era nada exterior, não era um patogênico, né, exterior, mas era algo que vinha dentro da pessoa. Então, aí ele entra, né, mais profundamente na questão do inconsciente. Isso já não era uma novidade, mas com ele aprofunda e ele vai junto com outros especialistas, né, inicialmente através mesmo de hipnoses, né, para sondar esse reino misterioso da psique. Né? Depois ele abandona, é claro, esse lado, né, da hipnose e vai perceber que a pessoa falando, né, dando curso às palavras naturalmente, né, em algum momento alguma coisa é pensada emocionalmente. Né? Então, a cura através da palavra que é chamada a psicanálise. Eu não vou aqui entrar, né, para dar aula, porque primeiro que eu não sou psicanalista, eu não teria essa competência toda. Mas é só para poder ilustrar e situar
que essa temática em psicologia, em psiquiatria, é muito importante, é muito significativa, e Freud, reconhecidamente, é um dos grandes, né, teóricos, trabalhadores nesta área, e trouxe aí muitas influências. Dizem que a influência de Freud, ela é tão grande, tem até uma brincadeira meio que nos meios psicológicos que falam que a nossa humanidade sofreu 3 vezes um grande ataque, né, na vaidade, no orgulho, né, na presunção. O primeiro foi quando Copérnico disse que a Terra não era o centro do universo, né? Ao contrário, é um planetinha que ainda girava em torno do Sol, e o Sol também não é o centro do universo. Então, esse já foi o primeiro abalo na vaidade humana, porque a gente considerava que a Terra era o centro do universo, né? Até hoje a gente meio que considera que tem quem diga, por A mais B, que é o único planeta habitável, né? Então, nesse universo todo, incontáveis, que não são só bilhões de estrelas, são bilhões, né, de... Como é que fala, né? Em sistema, de Galáxias. galáxias, né? Bilhões de galáxias, né? Somente este planetinha aqui na periferia da Via Láctea tem habitantes, né? Então a gente ainda tem essa coisa meio centro do universo. Enfim, ele deu esse abalo na vaidade. O segundo grande abalo foi com Darwin, quando ele fala que o homem é um animal também. Olha só, vocês não vieram de Eva, não estavam no paraíso, não. Isso tudo aí foi um processo evolutivo e vocês são animais também. Tudo bem, mais elaboradinho, tem racionalidade, mas é um animalzinho também. Isso também foi um grande abalo. E o terceiro foi Freud, né? Quando vai dizer assim, vocês pensam que controlam tudo, que sabem tudo? Bobinhos, não sabem nada e não controlam nada. Existe o tal do inconsciente que controla vocês. Esse foi o outro terceiro grande abalo, né? Então, nós estamos conversados que esse tema de hoje é para abalar, né, as nossas estruturas, né? Porque já começa dizendo, né? Se você pensa que você sabe quem é você, bobinho, você está enganado. Você sabe nada, inocente, sabe não, viu? É isso que a gente considera como eu, né? Eu sei, eu sou, eu faço, eu gosto, eu aconteço, eu coordeno, eu controlo, né? Eu dirijo. Nada mais do que o ego já bem, né? Infladinho, né? Bem, né? Na fita, né? Já querendo, né, se assenhorar de todo o espaço, e ele, né, não é nada, já segundo Jung, que é citado aqui por Joana nesse capítulo, né, que a consciência e o ego é uma porção da consciência, nem é a consciência completa. O ego é uma parte da consciência, né? Que esse ego, nessa consciência, melhor dizendo, trata-se de uma rolha boiando no oceano, né? Então, isso a gente já dá a tônica de que a nossa verdade é muito mais ampla e profunda. Por isso que nós não somos livres. Já dizia Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente ainda não acessa essa verdade completa, primeiro sobre nós mesmos, né? A Joana ainda vai além de Freud, porque Freud, deixa eu voltar aqui no Freud, né? Ele fala desse inconsciente, mas esse inconsciente, né, do bebê que você foi até a pessoa que você é hoje. Então, por conta até da sua relação com a cultura, e aí tem o superego, a ideia do superego, né, que são as censuras, né, os aspectos morais que vão dizer a você que aqui isso é feio, que isso é certo, que isso é errado, né? E aí você, por conta de adotar aquela cultura, de você ser reconhecido naquela cultura, você até também trabalha seu comportamento, né? Você se apresenta diante da cultura conforme a cultura aceita, e aqueles elementos que não são aceitos, que são reprovados, você, né, traz sufocado aí para o inconsciente. Mas isso é daquele momento para cá, da sua história, da sua interação com a família, com o seu grupo cultural, é ali que vai nascer. Então, para ele, os conteúdos do inconsciente são os conteúdos reprimidos e também as pulsões, né? Que são essas energias de vida que tem muito mais a ver com os aspectos instintivos, né?
Então, eu não vou entrar muito nisso aí, porque isso aí nem eu também conheço muito bem, mas o inconsciente é formado por essas energias de vida, né? Essas pulsões, e também pelo conteúdo reprimido. Isso para Freud. Então, a gente nasce como se fosse uma tábua em branco, e dali que começa a história. Bom ou não, é ali que começa a história, ok? Mas Jung, que se encontrou com Freud, também, né, um psiquiatra, já estudando as dimensões psicológicas, já fazendo um trabalho, né, nesse sentido, ele conhece Freud e aí ambos se encantam, né? Jung se encanta com o trabalho de Freud, né? Nossa, o inconsciente, ele está falando de algo que eu acho que é isso mesmo, que legal, ele se encanta com esse trabalho, e Freud se encanta com Jung, porque Jung, ele não só faz teoria, mas ele fazia pesquisas mesmo, ele fazia perguntas para os pacientes, mediu as perguntas e colocava eletrodos e poder ver as reações, então ele já tinha uma questão mais laboratorial, vamos dizer assim. Aí foi, nossa, ele vai trazer para a gente, para a psicanálise, a comprovação científica, né? Então, o primeiro encontro dele durou 13 horas, dizem o povo que é especializado na área, né? Então, foi aquela paixão. Só que depois de um tempo, né, Jung, como ele tem essa perspectiva do inconsciente, ele vai se diferenciar quando ele percebe que, ao contrário de Freud, assim, ele diz que o inconsciente já existia e que a consciência saiu do inconsciente. Olha só, né? Então, isso já dá uma diferença e até assusta a gente, né? Quando assim, peraí, você está dizendo que a minha consciência, né, nasceu, surgiu lá do oceano do inconsciente? Para Jung, sim. Até quando ele vai olhar para os pacientes e vai perceber, principalmente nos pacientes, né, com delírios, com alucinações, que há aspectos ali que eles falam, que eles vão desenhando e tudo mais. Daí a nossa Anice da Silveira, que foi discípula de Jung e com, né, o Museu do Inconsciente, né? Foi a partir disso, né? Então ele vai perceber que muito daquelas histórias ali, daqueles desenhos, daqueles símbolos, daqueles sintomas, naquelas falas, se encontravam aspectos de povos antigos, né? Características, né? Que ele pensou, como é que foi conhecer naquela pessoa aquele conteúdo, se aquela pessoa não tinha nascido naquela época, não viveu naquele país, então ele começou a pensar no inconsciente coletivo, né? Que seria assim, além das nossas heranças genéticas, físicas, nós também teríamos uma herança psicológica das várias culturas, né? Dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, e que essas experiências nos influenciariam. Inicialmente é assim que Jung vai tratando, né? E ele mesmo vai dizendo que a experiência pessoal é que tudo aquilo que ele criou, né, tudo aquilo que ele idealizou nesse trabalho, ele diz que é o inconsciente dele que trouxe isso, né? Que foi um apelo do íntimo dele. Por esse apelo íntimo dele que ele se afastou de Freud, ele seguiu o próprio roteiro, né? Essas intuições e essas imagens, ele analisava os sonhos dele, né? Toda vez que ele sonhava, ele fazia análise dos sonhos dele, né? Então ele se apropriava desse material. Então, a Joana reconhece esse trabalho de Jung, né? Então, nós não negamos o inconsciente da vida atual, né? Então, as influências da nossa cultura, da educação da família, das questões fisiológicas que a gente atravessou, do nosso desenvolvimento até hoje, né? Os acidentes, os traumas, tudo isso marcam e afetam e vão ser material para o inconsciente. Mas Jung vai mais além. Além desse material, ele fala que a gente traz outros níveis, outros aspectos que vêm até da ancestralidade, e ele vai muito mais além. Ele começa a perceber que há um céu, né? E quando ele diz que há uma inteligência, uma sabedoria nata, né, se eu posso dizer assim, né? Na intimidade, que na verdade essa sabedoria,
essa natureza mais maior, essa natureza de luz, né, que a gente é inconsciente também, né, que a gente não acessa assim, né, ela é que impulsiona para que a gente possa se desenvolver, que a gente possa crescer. Então, Jung vai a esses níveis e muito outros, né? Dizem que ele tinha um aspecto mediúnico lá, que ouvia, né, coisas e ouvia vozes, sei lá, né? Eu não vou entrar muito nesse material, também me falta maior de pesquisa, mas isso é a fofoquinha no meio aí que eu já ouvi falar, né? Então, Jung, ele dá um avanço significativo, vai para uma psicologia mais profunda, né? Então, a Joana não nega todos esses aspectos, né? Mas ela vai fazer o que conosco? Ela vai trazer a dimensão espiritual, né? Que nesse inconsciente, além dessa história toda da vida atual, além das influências das culturas, até mesmo dos antepassados e tudo mais, né? Aí, por isso que é um oceano, né? As nossas experiências transatas, né? Nos vários níveis, porque a gente não nasceu espírito, ok? Nós sabemos disso, né? Então, na origem, princípio inteligente, né? Então, esse princípio inteligente, ele passou por um processo inumerável, incontável, que a gente ainda não tem como dar dimensão disso, né? Transitando nas diversas esferas, inclusive da natureza, né? Mineral, vegetal, animal, até alcançar esse reino nominal, onde nesse reino nominal a racionalidade, a inteligência vai se manifestar, né, para um outro nível, né? Nos seres que a gente aqui já estava falando, esse princípio inteligente ele está ali, mas se manifestando e se depurando. Quem teve animais domésticos ou tem, percebe isso, né? Eu convivi desde a minha infância com gatos, né, na casa da minha casa. Sempre teve gato. Morria um, entrava dois, né? Morriam os dois, entrava três, né? Não sei, tanto gato, às vezes, mesmo a gente não querendo, o gato aparecia lá em casa e ficava, e depois trazia filhote. Então, eu sempre convivi com gato. Olha, eu vou dizer para vocês, né? Nenhum gato foi igual ao outro. Cada um tinha uma característica tão diferenciada, sabe? Assim, no modo de se comportar, de se relacionar com a família. Tinha um gatinho nosso que ele brincava comigo e com meu irmão quando nós éramos crianças. A gente corria, ele corria atrás, a gente brincava de pique-esconde com esse gatinho, né? E tinha outra gata que ela só queria saber, assim, quando ela estava com necessidade, de se aproximar da gente. Fora isso, eu não queria nem que a gente tocasse, né? Então, você percebe que a individualização, né, já está se manifestando nesses reinos. Os elos que ligam uma coisa com outra, a gente não tem condições ainda de acessar, né? Mas a própria espiritualidade fala que isso existe, né? E qual é o ponto em que chega esse elo à humanidade? A gente não sabe nem se dá aqui no planeta, ou se dá em outras dimensões. Enfim, esse é um tema que eu também não tenho como aprofundar hoje, também não é o tema de hoje. Mas só para acrescentar que todo esse percurso não foi perdido. E aonde ele está? No inconsciente, né? Então, muito na nossa forma de reagir tem daí do animal, tem do mineral, né? Tem as virtudes, né, conquistadas ali e também os aspectos mais difíceis, né? Isso tudo está aí influenciando. Depois, então, quando chegamos a essa fase, né, quando o princípio chega a essa fase, né, humana, né, que vai ganhar o status de espírito, né, que vai trabalhar mais esse nível da racionalidade, né, nós também não estivemos sempre assim, desse jeitinho que nós estamos agora, né? Então, nós já estagiamos nas faixas primitivas. Ora, aqui mesmo na Terra, né? A gente pode acessar aí, né, a história, pré-história, né? Um homem pré-histórico, né? Um homem primitivo, ele deixou rastros para serem estudados. Né? Então, os comportamentos, né, inicialmente eram muito mais animalescos. Né? Com o tempo, com as necessidades, foram sendo obrigados a desenvolver aspectos, né? Como, por exemplo, chegar a níveis da cultura, do cultivo, né? Que depois
teve que formar núcleos e comunidades e por aí vai, né? Então, nós trazemos, além dessa fase, outras tantas. Então, quantos nós sabemos de reencarnações que passamos? Né? Nós transitamos em diversas personalidades, em diversas experiências. E vocês acham que esse povo todo morreu, desapareceu dentro da gente? Tudo isso? Não. Então, agora, imagina, eu sou um ser que estou aqui, estou falando com vocês, tem esse nome da Albanete, né? Tem essa historinha minha aí desde que eu nasci aqui em Bangu e tal. Eu agora estou tendo prazer em conhecer vocês melhor, né? Isso tudo aqui, que legal, brasileiro. Mulher negra, né? E aqui em mim, né, em uma instância, em uma situação que eu não sei nem dizer se é lugar, o que é, né? Moram em mim, né, diversas experiências, diversos personagens e diversos aspectos desenvolvidos naqueles reinos. Isso sem contar que a gente não teve só encarnado, né? A gente também teve desencarnes, né? Então, desencarnamos inúmeras vezes e tivemos no plano espiritual múltiplas vezes. E lá também tem experiências, né? Então, imagina o quanto nós já trazemos, né? E a Joana não fica só nessa, não. Né? Quer dizer, além desse conteúdo passado, das experiências históricos, né, físicos e espirituais, nós temos uma dimensão profunda, inconsciente, que são das potências que ainda não eclodiram no nosso ser espiritual. Estão aguardando o tempo adequado para se manifestar, que é muito maior do que todas as aquisições que já fizemos antes. Então, vamos lá. Quem sou eu, né? É bom responder agora? Tenta responder agora, cada um de vocês. Quem é você, né? Quem sou eu? Né? Agora, depois dessa informação toda, dessa reflexão toda, quem eu sou? Né? E Jung falava, né? Eu sou inconsciente que está se manifestando. Eu vou dizer isso também, gente. Eu sou um inconsciente que está se manifestando aqui, né? Em múltiplos aspectos e ainda está para eclodir, né? E manifestar tantos outros que eu não tenho nem sequer ideia. Isso tudo não é para assustar a gente, não. Ok? Não é para assustar, não. Isso tudo é para dizer o seguinte: já dizia, né, Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, no 19:20 até o 20, né, que diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando de inconsciente, não? Né? Ele está falando que grande parte dos nossos comportamentos são influenciados por esta parte, que ele até chamou de pecado, mas que sejam lá eles, né, muitos dos nossos condicionamentos antigos. Né? Então, o homem orgulhoso, né, que de repente uma encarnação foi muito acentuada em mim, né, que habita e vai se apresentar de vez em quando, se não muitas vezes, mesmo quando eu não quero. Né? Às vezes eu nem me dou conta que esse orgulho está aqui se manifestando. E pessoas, às vezes, olhando para mim, já percebem, elas o jeito que ela fala, né? Ela tem uma aparência assim, né? Meio vaidosa, orgulhosa. E às vezes a gente nem está reparando, reconhecendo. Né? Crente que está, né, abafando, e o outro, às vezes uma criança até nota, né, esses aspectos em nós. Então, o que isso está querendo dizer? Né? Primeiro, a nossa necessidade imperiosa de ter mais vida interior. Né? Nós precisamos ter vida interior, que é sempre estar olhando, refletindo, se perguntando, trazendo, né,
a luz da consciência para a gente, para vários aspectos, não só para os aspectos que eu quero ser, mas para os aspectos que se manifestam em mim, são certos sentimentos, né? Eu mesma posso aqui exemplificar, para ver se ajuda vocês, né, entender um pouco o que a gente está querendo trazer. Eu me achava resolvida em alguns pontos, né, e razoavelmente uma pessoa tranquila, eu achava. Até que a vida me trouxe uma situação, né, como mãe, né, de uma criança que não é uma criança muito comunzinha, como pelo menos a criança que eu imaginava na minha cabeça, né? Eu tinha uma criança na minha cabeça, que é da minha fantasia, que é a criança que eu fui, né? Que era aquela criança assim que dizia, pá, cala a boca, e calava a boca, né? Não vai lá, não ia, né? Não fala isso, não fale palavrão, não falava, né? Tem que comer isso, por exemplo, machista que eu detesto, comia, né? Então, eu achava que toda criança era assim, né? Bastava você dizer, faça, a criança faz, né? E aí eu tenho uma que não é assim, não. Não tem nada a ver com Dalva, não se parece com Dalva, com a Dalvinha, né? E aí faça, é aí que não faz mesmo, né? Come, é aí que não come mesmo. Né? E outras coisitas mais, né? Que me deixaram com o meu cabelo para lá de pé. E aí, né? Eu vi com aquela coisa assim, né? A autoridade da mãe, né? Eu tenho que, né? Sou responsável, eu tenho que dar freio na criatura. Então, aí eu tentava, primeiro falando, que aí eu fui gastar o meu latim da psicologia, né? Porque a psicologia fala que você tem que ter um diálogo, que o diálogo tudo resolve. Aí eu ia conversar, né? E nada, né? Aí vinha o meu lado que eu aprendi, né? Nas etapas anteriores, né? Usar a autoridade, né? Aí não vinha. Aí sabe o que aparecia e que eu me assustei? Vinha o meu déspota, meu agressivo. O meu agressivo apareceu, gente. Olha, mas que cara feia. Aí, quando apareceu, e não apareceu só uma vez, apareceu diversas vezes, porque eu dizia assim, não, nossa, aí ficava cheio de culpa, de arrependimento. Não, meu Deus do céu, como é que pode eu? Nossa, eu fui evangelizadora da casa espírita de criança. Eu sou psicóloga, estudei isso e aquilo. Eu faço parte do estudo do Tijuana. Por que eu estou fazendo isso? Aí me enchi de culpa, de raiva de mim mesma, que piorava mais a situação. E aí começava a orar, e fiz de tudo, para tirar a mandinga de cima de mim. Né? E nada, né? E daqui a pouco eu escorregava mais ainda na banana. Né? Quanto mais eu escorregava. Gente, foi, olha, né? Que luta. Aí até que, quer dizer, ainda estou nessa, né? Não livrei não do problema. Mas isso é o inconsciente. Né? É o inconsciente. Ele não é à toa que essa situação veio para minha vida. Tipo assim, ó, Deus, né, falando, ó, isso aqui você não trabalhou, não. Você acha que isso está resolvido, mas está dentro de você. Então eu vou mostrar para você até para quê? Não para poder desmascarar, né? Não é isso. Deus não é arrogante, não é isso. Né? Até para ajudar as falas. Você não está querendo melhorar, você não está querendo se transformar. Então eu vou te mostrar esses aspectos aqui para você estar mais atento, para você começar a trabalhar isso, né? Isso não vai mudar de uma hora para outra, mas você já começa já, opa, e isso também traz para mim o meu tamanho, né? Porque isso tem que diminuir minha arrogância, porque eu me achava, né, sabendo, né? E agora eu percebi que, meu Deus, uma coisa é a teoria, a outra é a vivencial, né? Então eu tenho que dizer, não sei não. Né? E aí, quando a gente vai estudar a Joana e todos esses aspectos, percebe que isso está aí. Mas como é que eu lido com isso, gente? Né? Tipo, meu Deus. Né? Eu estou falando que o inconsciente está me governando. E aí a doutrina fala, né, você tem que fazer a reforma íntima. E eu não estou fazendo. E eu vou para aquela ideia de que eu tenho que mudar comportamento. Né? Então, se eu sou agressiva e quero falar alto, pego a recomendação do Chico, né? Pego a água, coloco na minha boca e conto até 10, né? E não falo. E aí eu acho que isso é meu trabalho, né? Isso é uma parte do trabalho. Eu estou fazendo uma contenção, né? Redução de danos. Mas isto não é transformação, até porque aquilo que eu não falei foi para o inconsciente de novo. E vai estar lá.
né? Então, também não é para ninguém pensar assim, bom, agora que você falou isso, né, que é o meu inconsciente, então eu vou falar tudo que eu penso, né? Então, na cara de todo mundo. Não é isso também, né, gente? Porque se falar tudo que eu penso é um lado agressivo, arrogante, vem do seu inconsciente também. Então, você está, na verdade, de novo sendo influenciado pelo seu inconsciente. Você não está sendo nada verdadeiro, ok? Então, não é isso. O que se propõe é o que a Joana estimula que a gente faça. Não vamos reprimir mais ainda esse material. Ele veio, a consciência, então pega a luz da consciência e olha para lá. Até porque a agressividade, essa que eu citei aí, que eu notei, né, como muito forte em mim, essa agressividade é também um sintoma. Isso não é a minha identidade. Quando Paulo fala do pecado que mora nele, ele não diz que eu sou o pecador. Ele está falando desses aspectos mal trabalhados, não resolvidos, que estão dentro de nós mesmos. E que impede que a gente faça o melhor, que dá barreira. Sabe, assim, eu vou estudar Joana de Ângeles, né? Aí eu comecei. Isso não é para... A carapuça, se cair, tá tudo bem, né? Aí eu vou estudar, eu leio, aí já vejo lá, descobrindo o inconsciente. Isso é coisa para psicólogo. Eu não sou psicólogo, é tão complicado, né? Aí você fecha o livro e deixa lá, né? Isso também é uma influência do seu inconsciente, né? Então, aquele lado assim seu do medo de não errar, né? O medo de reconhecer alguns aspectos, às vezes essas resistências trabalham e faz com que você adie coisas que você sabe que você precisava fazer. Preciso ler mais para melhorar, preciso orar mais para melhorar minha ambiência. E às vezes você, quando vê, cochilou e não fez a prece para dormir, não é? Isso tudo é do inconsciente, né? Existem coisas dentro de nós que são antagônicas, que puxam mesmo a corda para trás, sabe? Vai não, é a preguiça, a acomodação, isso tudo fala muito alto dentro de nós. Né? Então, a gente precisa reconhecer esses aspectos, lançar essa luz da consciência, né? Para quê? Porque cada sintoma desse, cada coisa dessa é um sintoma, não é a minha identidade, né? Não sou o eu, é um sintoma. Então, a minha agressividade é um sintoma de quê? O que está por trás da minha agressividade? Né? Por que eu manifestei aquela agressividade? Eu, por exemplo, tenho necessidade de ser considerado. Né? Eu estou ali tentando fazer uma defesa, porque eu estou sentindo muito frágil, eu estou me sentindo incompetente, incapaz. Né? Então, vocês vejam que por trás, por baixo, né, daquela minha agressividade, há algo importantíssimo que eu preciso acessar. Então, se eu acesso isso que a raiva demonstrou para mim, né, aí sim eu vou poder tratar isso melhor, vou poder cuidar. Então, poxa, eu estou com a minha estima para baixo, então como eu posso cuidar dessa estima? Né? Por que eu estou me achando tão feia como humana? Né? O que é dentro de mim que eu acho que é feio, que eu não encarei? Então, vou olhar para o lado feio, que não é o lado feio que eu não vi, né? E que eu estou recusando, que eu estou trazendo a vaidade para mascarar isso. Né? Então, eu vou olhar para o lado feio e dizer, poxa, eu tenho esse lado feio, sim. Como é que eu falo aqui para você, gente? Não gosto de admitir, mas eu tenho que admitir. Eu tenho um lado extremamente agressivo. E ele não está domado, ele não, nem domado está. Né? Domado já seria uma parte do trabalho. Né? Então, eu tenho muito que fazer e reconhecer o que está por trás desse lado agressivo, esse aspecto agressivo, essa carga agressiva, se de repente que vulnerabilidade, que fragilidades, né? E aí eu preciso buscar ajuda, eu preciso meditar, eu preciso refletir, para que aí sim eu possa cuidar dessas necessidades que eu ainda não tinha olhado e elas, então, transformar essa energia e a raiva não aparecer tanto. O que é igual ao medo, né? O medo também é um sintoma de alguma coisa que está ali que eu não vi. Se eu reconhecer, eu vou poder tratar e aí as minhas fobias não vão ficar me atrapalhando na vida. Entende? Então, o inconsciente é um convite a um mergulho muito profundo, tá? E o que a Joana está fazendo é que a gente
pode trabalhar isso sim, né? Fazer esse esforço, lançar essa luz, mas só que isso não vai ser de uma hora para outra. Esse é um trabalho constante, nós vamos ter que ainda muito encarar muitos aspectos, mas que sejamos humildes para reconhecer, como Paulo, né? E prosseguir o trabalho, ok? Já chegou o tempo, né? Agora eu vou deixar aí com vocês. Seu microfone.